besta a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Eu quero, nessa noite, seguir aí um pouco falando sobre a questão de crise, mas voltada para qual é a nossa visão em tempo de crise. Amém? O presbítero Wilson já começou a dar uma pincelada, né? Ele começou a falar ali sobre o que o apóstolo Paulo falou, né? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Eu prossigo para o alto, a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então a gente precisa ter uma visão de coisas novas. Amém? Quantos estão com expectativa para 2022? Amém. Pouca gente, mas precisamos ter expectativas. Sempre. Sempre. Independente do que andam dizendo. Eu mencionei isso no início do ano. Independente do que andam dizendo. Marque a sua viagem. Marque as suas férias. Não deixe as coisas paralisar você. A vida continua. Não fique aí ouvindo as notícias e deixando elas minar a tua fé. Você precisa seguir marchando com esperança, com expectativa, porque senão o dia não vai ser bom, o resultado não vai ser bom, porque uma pessoa sem perspectiva, sem esperança, ele anda meio cabisbaixo. Mas quando nós acordamos, levantamos com expectativa, hoje pode ser o dia diferente na minha vida. É diferente. Ontem não foi tão bom, mas hoje, olha, amanhã me espera. Ande assim, irmãos. Ande assim. Ainda que tudo diz que não. Aquela canção diz, né? A voz do Senhor, né? Me encoraja a prosseguir. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Seguir marchando. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes, constantes, né? Firme, inabalável, constante, não é correndo, constante. Você já viu os maratonas, o pessoal da maratona aí, né? O pessoal da Etiópia, o pessoal queniano, né? Geralmente eles que ganham, né? Aqui no Brasil também, né? Porque eles não é correria. Não é correria, Rogério. É ser constante. Você vê que a pessoa, o atleta, ele mantém um ritmo, né? Ele acelera em alguns momentos, desacelera, ele mantém ritmo, mas ele chega no final. Então isso aí é preparo, ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, amém? Deus tem recompensa para você. Então se prepare cada dia mais, se envolva cada dia mais, busque o Senhor cada dia mais, porque você vai conseguir força nos dias difíceis. Nos dias difíceis, meu irmão, todo mundo pode te abandonar. Mas se você tem uma reserva com você, o negócio muda. Sim ou não? Amém. Muda. Porque a reserva vai mudar a tua história. Amém? Então você tem que ter essa conexão, essa mentalidade. Mentalidade de que você não está só. O Senhor garante isso. Ele diz aqui, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse negócio de dizer, estou sozinho, tá não. O Senhor está aí. Amém. O Espírito Santo está aí. Amém. Busque Ele. Ele vai te ajudar nas nossas fraquezas. Amém? Abra sua Bíblia, bem fácil, Gênesis capítulo 1. Vai ser fácil se achar. Bem diferente do de quarta-feira, Tiago. Né? Acha aí. Não vai no índice, não. Né? Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. Do 1 ao 3. Amém?
Glória a Deus. Vocês podem se colocar de pé em reverência a essa palavra, essa leitura, por mais esse momento. Às vezes ficamos, em reverência à autoridade na corte americana, quando o juiz entra. E nós estamos aqui diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Uma leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Senhor, acabamos de ler a tua santa e errante palavra. Fale conosco mais uma vez, ó Pai. Leva a nossa mente cativa ao teu soberania e ministra aos nossos corações em nome do teu Filho amado Jesus. Toma o teu assento, meus irmãos. Como está a nossa visão em meio ao caos? Pare para pensar nisso. Como você tem reagido em meio ao caos, em meio a uma situação difícil? Como tem sido a tua visão se deparando com uma situação em que está sem forma, vazia, em que aparentemente não encontramos algo para nos agarrar, uma segurança? Como que ficamos em meio a isso? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu fiz uma anotação aqui dizendo: atitudes mostram a visão de uma pessoa. As atitudes mostram a visão de uma pessoa. Nas atitudes a gente consegue analisar se essa pessoa está resolvida, a visão como está ou não. Da mesma forma que a atitude mostra a fé dessa pessoa, sim ou não? A atitude de uma pessoa, o mover de uma pessoa, o andar dessa pessoa, o falar dessa pessoa, fala muito, mostra muito, nos direciona para alguns caminhos. E é sobre isso, quando a gente olha para o início, a criação de todas as coisas, você percebe aqui que a terra estava sem forma e vazia. Havia um caos, trevas estava presente. As trevas predominavam ali. Uma terra totalmente um caos, uma situação, não havia ser vivente aqui, não havia luz aqui. E aí, o que a gente encontra aqui? Nós encontramos aqui um Deus que não olha para o caos. Um Deus que vai dar uma solução em meio ao caos. Você olha aqui um Deus que vai investir no caos. E é isso que eu quero levá-lo a entender nessa noite. Da autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Da visão que Deus espera que nós venhamos ter como discípulos dele. O posicionamento que ele espera de nós. Jesus, o nosso Deus, ele vai investir no caos. Ele olha para o caos e ele vai investir nesse caos. Ele vai dissipar as trevas. Você percebe que ele vai dizer: haja luz e houve luz. Ele vai dissipar as trevas. Ele vai colocar ordem naquela situação. Ele vai recriar a todas as coisas. Uma criação vai acontecer. Ou seja, a visão de Deus ele vai dar o domínio para o homem. Eu quero que você entenda que os atributos de Deus aqui é um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que tudo sabe, o Emanuel, o Deus conosco. E Deus, ele está olhando aqui para o caos e dizendo: eu vou colocar o homem, vou criar o homem para dominar sobre tudo isso. Não em um caos, mas eu vou organizar todas as coisas. Eu vou colocar tudo em ordem
porque Deus já estava olhando para o homem dominando. Deus já estava olhando para o Abraão, Deus já estava olhando para o Isaac, Deus já estava olhando para o Jacó, o José, Deus estava olhando para o Moisés, Deus estava olhando para os juízes, os profetas, Deus estava olhando já para o próprio Filho na cruz do Calvário. Deus já estava olhando para você, Deus já estava olhando para mim. Deus já estava olhando para as nações e dizendo: eu vou colocar vocês para dominar do caos, eu vou fazer uma grande nação. Essa visão precisa estar em nós. Quando tudo está desfavorável, quando tudo está difícil, como que eu estou reagindo? Porque a tendência das pessoas é ficar mexendo no problema, sim ou não? No caos. O caos existe por causa disso. Esse problema é por causa disso. O ser humano ele está sempre tentando explicar o motivo do caos. E Deus não está explicando o motivo do caos. Deus está olhando para o caos e restaurando todas as coisas. Ele está dissipando as trevas, ele não está buscando a origem, ele está dizendo: nós vamos resolver essa situação. Eu vou investir nessa situação que é um caos. Em situação de crise, irmãos, guarde isso. Crise vai extrair, eu mencionei isso para vocês, o que nós mesmos não sabemos que poderíamos. A crise, ela tem a tendência a nos estruturar, não nos desestruturar. Basta ter visão em meio à crise. Se eu tenho a mentalidade do reino de Deus, a crise não é crise, é oportunidade para a minha vida. Deus, ele vai me fazer enxergar o que ninguém está enxergando em meio à crise. Porque a tendência do caos, a tendência da crise, muitas pessoas eles vão se desesperar, sim ou não? Se desesperam, ficam com medo, ficam preocupados, noites sem dormir, e tudo isso é um meio de minar a fé do cristão. É um meio de minar a fé de um ser humano, da pessoa. Preocupação, como que vai ser, como que eu vou resolver esse caos. Não, Deus está te chamando para manter a calma e profetizar em meio ao caos. Eu quero aqui nessa noite, eu creio que eu estou ministrando uma palavra para homens e mulheres de Deus que estão dispostos a profetizar em meio ao caos e não ficar buscando o motivo do caos. Não perca tempo mais com o que aconteceu com o caos, o que houve ali. Profetiza, vamos mudar essa situação. A primeira lição que eu quero que você anote aí, se você deseja anotar, que precisamos enxergar o que ninguém está enxergando no caos. Deus, ele muda aquele cenário. Era de destruição. E Deus muda o cenário. Disse: haja luz e houve luz. Então eu quero que você saia daqui nessa noite, hoje, já olhando para a crise, para o caos, para o problema. Eu não sei em que área da nossa vida, da sua vida, para os que estão nos assistindo, mas que você enxergue, venha enxergar o que ninguém está enxergando. Ou seja, abrir os nossos olhos espirituais. É o que precisamos. Uma pessoa sem visão espiritual, irmão, ele não chega a lugar nenhum. Uma pessoa sem visão, ele não consegue ver soluções. A Bíblia nos fala que Deus tem um escape no meio da tormenta. Mas só consegue enxergar esse escape que Deus abre no meio da tormenta quem está conectado com Ele. Quando a minha mente está no reino de Deus, Deus não vai deixar você no escuro. Eu vou repetir isso. Deus não vai deixar você andar no escuro. Só anda no escuro quem quer andar sozinho. Mas quando nós decidimos andar com Deus,
Ele é, aleluia, o nosso GPS. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A sua palavra é vida. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você vê que Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele quer dissipar as trevas. Ele quer nos fazer andar em ruas de ouro, em pastos verdejantes. Então eu preciso enxergar o que ninguém está enxergando. As pessoas estão vendo um caos, mas você não pode estar olhando e sendo dominado pelo caos. Você tem que olhar ali a solução para aqueles problemas. E isso precisa acontecer na nossa vida. Não aumentar o caos, fazer o negócio ficar maior ainda. Uma tempestade, já ouviu essa expressão? Fazer uma tempestade num copo d'água. A pessoa ouve uma coisa e aumenta aquilo. Faz a situação se tornar um tsunami. Em vez de buscar a solução. Buscar a solução. Buscar um meio. Reavaliar a situação. Então nós precisamos fazer o quê? Eu preciso no dia mau, no dia difícil, no dia de adversidade, o caos estabeleceu, eu preciso enxergar vida ali. Vida. Vida. A sociedade abandona as pessoas, mas eu preciso olhar para elas como Jesus ele olha. É uma alma, e essa alma vale ouro, é uma pérola. Só precisa ser lapidada. Você era uma dessas que foi lapidada pelo Senhor. Talvez as pessoas olhavam e diziam, não vai dar em nada. Mas meu irmão, assim que Jesus entrou na sua vida, na minha vida, você virou essa joia que você é. A sociedade diz não, a sociedade abandona, a sociedade nos deixa de lado, mas o Senhor, meu irmão, a palavra dele, quando entra no nosso coração, entra na nossa vida, vai limpando, vai desfazendo aquilo que está com defeito, aquilo que está estragado, aquilo que não serve, e vai consertando, endireitando, como foi dito aqui, vai ajustando todas as coisas. E aí passamos a entender mais, a compreender mais. E aí tudo muda na nossa vida. Em tempo difícil, irmãos, eu quero te dizer nessa noite que é necessário abrir os nossos olhos. Manter os nossos olhos abertos. Principalmente em tempos difíceis, o caos. Um exemplo para vocês aqui, 2 exemplos. O primeiro é Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, num ano difícil, num ano conturbado, num ano de apostasia da nação, um ano em que um rei que era bom, Uzias, morreu. A Bíblia nos diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o séquito do Senhor enchendo todo o templo e os serafins voando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias! Em tempo de crise, Isaías conseguiu enxergar o templo, a glória, ele conseguiu ver os serafins voando. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas voava e dizia, Kadosh, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a casa se encheu da glória de Deus. Tempo de caos, tempo difícil. Ele não estava ali chorando de luto e murmurando, triste, cabisbaixo. Não, era um caos, mas ele conseguiu enxergar a glória de Deus. Ele conseguiu ver o que ninguém estava enxergando. E é isso que eu quero que você passe a detectar na tua vida. A olhar, irmãos, e dizer o que Eliseu vai dizer para o seu servo. Em 1 Reis, capítulo 6, o verso 16 e o 17. O servo de Eliseu vai dizer,
Olha, nós estamos cercados. Eu não vejo solução para nós. Eu quero que você entenda isso. Aquele homem está diante de uma situação de caos, Otávio. Uma situação difícil. Um grande exército do rei da Síria havia cercado a casa de Eliseu. O jovem, o servo de Eliseu, Thaís, não consegue ver o que Eliseu está vendo. Eu quero nessa noite levá-lo a entender que Deus nos instrui que no caos tem possibilidade de ter vida. Mas eu preciso ter visão e eu preciso ter fé. Eliseu vai orar em 1 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Eliseu vai dizer: Senhor, abre os olhos deste moço para que veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Irmãos, andar com a visão do reino de Deus, andar conectado com Deus, não nos deixa andar no escuro. Volto a repetir isso para você. Por quê, pastor? Porque Deus vai enviar socorro. E o socorro, meu irmão, não está muitas das vezes no nosso choro, está na nossa atitude. Eliseu vai dizer para o servo dele: olha, não fique olhando para o que está aí ao derredor, o exército. Olha aí no mundo espiritual e veja a legião de guerreiros, de anjos, cavalos de fogo que está ao nosso redor. É isso que eu quero que você entenda. O inimigo quer nos desesperar, levar as pessoas a ficarem desesperadas, desorientadas, preocupadas, perder a força, se entregar à situação. E Deus está te dizendo: começa a enxergar o que ninguém está enxergando. Pelos olhos da fé, começa a ver o que ninguém está enxergando. E Eliseu orou: o Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos dele para ver. Abre os olhos dele para enxergar o que eu estou vendo. Sabe, irmãos, em meio à adversidade, Deus está enviando socorro. Eu quero te dizer mais, talvez o socorro já veio. O socorro já está aí. Mas a pessoa continua se debatendo. As pessoas continuam ali orando e buscando por socorro. E o Senhor já enviou o socorro. Ele já enviou a resposta. E às vezes as pessoas estão o quê? Fazendo o quê? Não estão vendo. Não conseguem enxergar o agir de Deus. Ele já enviou o socorro, ele já enviou a provisão, ele já enviou a sua boa mão, já está aí diante de você. Mas às vezes a gente não consegue enxergar. Nós estamos tão próximos às vezes, mas não conseguimos enxergar. Lembra de Bartimeu à beira do caminho? Bartimeu está à beira do caminho. E quando ele descobre, ele ouve, ele pergunta: quem é que está passando? E eles vão responder: é Jesus, é Jesus que está passando. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Olha esse homem, um cego, fisicamente cego, mas espiritualmente enxergando. Uma multidão seguindo Jesus, fisicamente enxergando, mas espiritualmente cegos. Há uma diferença. Nós precisamos entender. Bartimeu, ele consegue entender que uma vez que os olhos dele viessem a ser abertos ali, espiritualmente, ele conseguia enxergar. O milagre era uma questão de minutos. Porque ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Olha a diferença, olha qual a importância de uma visão. De ter uma visão. Bartimeu não desiste. Bartimeu não se acomoda, se está satisfeito com aquela situação. Pelo contrário, Bartimeu, ele grita, ele clama, ele busca por socorro. Por várias vezes ele grita, ele diz: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E Jesus muda a história dele. Em meio ao caos, dissipando as trevas, a escuridão que estava nos olhos dele foi dissipada.
É assim que Deus quer fazer. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar você no meio do caos. Quando você se deparar com o caos, quando você se deparar com uma situação difícil, você é o instrumento que Deus quer usar para profetizar nesse caos. E você precisa fazer. Enxergar, primeira lição, enxergar o que ninguém está enxergando. Fazer o que ninguém está fazendo. Segunda lição, a gente precisa ter coragem de profetizar no caos. Coragem. Atitude. O profetizar tem que ter atitude, posicionamento. Precisamos verdadeiramente entender que aquele caos veio até a mim para que eu possa mudar o cenário daquele caos. Eu preciso ter autoridade e viver essa autoridade que Jesus delegou sobre nós. Não é ficar, paralisados, esperando provisão. Não, é usar da autoridade que o Senhor nos deu. Se você pegar Atos capítulo de número 3, não me foge a memória, João está ali entrando no Templo Formosa. Ele e Pedro estão entrando naquele templo e tem um aleijado. Tem um homem coxo. Ele era colocado ali. Mais adiante, Lucas escreve dizendo que esse homem tinha 40 anos que era coxo. 40 anos que era coxo. E a Bíblia nos diz que quando Pedro e João estavam entrando no templo, passando por esse homem que estava ali pedindo uma esmola, Pedro e João usam da autoridade que o Senhor tinha delegado sobre eles. Eles dizem o quê? Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É profetizar em meio ao caos, irmãos. É um homem que está ali acostumado a ficar ali pedindo esmola. O caos, todos que passavam ali davam uma esmola, mas ninguém mudava a história dele. E Jesus, ele veio para mudar a história. Ele veio para fazer com que o caos venha a ser dissipado. Ele veio para endireitar. Jesus, ele veio para endireitar as pernas dos coxos. Ele veio para os enfermos, não para os sãos. Ele veio para dar vista aos cegos, como ele fez com Bartimeu. Ele veio para dar audição para aquele que estava sem audição, surdo. Ele veio para mudar a história. Ele veio para dissipar o caos. Ele veio para endireitar as nossas vidas. Ele veio para mudar a situação. O cenário de morte, quando Jesus ele entra na casa daquela viúva, ou seja, do principal da sinagoga, Jairo, ele dissipa a morte. Quando ele encontra com o filho daquela viúva de Naim sendo levado para sepultar, ele para aquele cortejo e muda a história daquele cortejo, daquela situação. Jesus ele veio para mudar a história. E eu preciso ter o quê? Autoridade, eu preciso ter atitude, eu preciso ter coragem para profetizar. Amém. Pedro e João vai dizer, olha, nós não temos dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu libero sobre a tua vida. É ter coragem de dizer, olha, em nome, não no meu nome, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Porque o que o Senhor quer fazer é tirar aquele homem daquela comodidade, daquele lugar. O que Deus tem para nós não irá nos colocar no mesmo lugar. Ele vai nos transportar para um lugar de glória. O que aquele homem queria, deixaria ele no dia seguinte no mesmo lugar. Ele queria esmola. Você dá esmola para ele, ele voltaria para o dia seguinte naquele lugar. Mas o que Deus deu para ele, através de Pedro e João, não foi uma esmola, foi algo que iria mudar o destino daquele homem. Ia mudar a história daquele homem. Talvez, em algum momento da tua vida, se Deus tivesse te dado o que você queria, você não estaria hoje aqui adorando a Ele. Ele deu o que você precisava.
O que vai mudar a nossa história é fazer o que Deus quer que nós venhamos fazer e não fazer aquilo que nós queremos fazer. Vou repetir. O que muda a nossa história é fazer o que Deus quer que nós venhamos fazer e não fazer aquilo que nós achamos que está certo, o que nós achamos que vai funcionar. Não é o que você acha que vai funcionar que vai mudar a tua história. É ter a aprovação de Deus que vai mudar a tua história. É ter a mão de Deus trabalhando a teu favor que vai mudar a tua história. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, porque se eu te der prata e ouro, você fica na mesma posição no dia seguinte. Eu quero te tirar dessa posição, te transportar para um local onde aquilo que te carregava, você vai carregar aqui. Vou mudar a tua história. E caminhando para finalizar. Cada atitude de fé em Deus encurtará a distância do nosso milagre. Nós precisamos entender isso. Quando a Bíblia nos fala de coragem, de atitude, de posicionamento, que eu estou mencionando para vocês, ter essa coragem de profetizar no caos, eu me lembro de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Capítulo de número 37 do livro de Ezequiel. Deus leva ele para o Vale de Ossos Secos. Passeia com Ezequiel. Leva ele. E diz para ele o que você está vendo. E ele vai relatar o que ele está vendo. E o Senhor, a pergunta é: poderão viver esses ossos? Como que está a tua visão nisso? Aí que entra a questão. Como está a tua visão se Deus te pega no momento de crise, no momento de adversidade, seja aqui, seja no Brasil, aonde for? Eu não sei se vocês têm acompanhado a Ucrânia, lá as pessoas, as situações, a guerra. Irmãos, eu estive conversando com o Elias Dantas esses dias, ele falou que já tem pessoas arando a terra. Ele está lá. Já tem pessoas lá em certos lugares, a guerra ainda não acabou, mas já tem pessoas arando a terra no meio da destruição. Sabe o que é isso? É pessoas que têm visão do futuro, que não vai ficar ali na beira do caminho, quieto, chorando e pedindo aí ajuda, toda hora ajuda. Não, tem que regaçar as mangas e trabalhar, irmãos. Tem que avançar. A pergunta de Deus para Ezequiel foi: poderão viver esses ossos? E eu pergunto isso, Deus pergunta isso para nós: poderá sobreviver vocês nessa crise? Você tem convicção ou não? Ah, não, se eu mudar de Nova York, eu vou para tal estado. Irmãos, não é isso que vai mudar a tua história. É a tua convicção em Deus, a tua vida em Deus. Porque a Bíblia nos fala que aonde você colocar a planta do teu pé, abençoado será, irmão. Aonde você colocar a tua mão, abençoado será. Aleluias. Não importa, não é o lugar, é Deus em nós. Deuteronômio 28. Se ouvir e obedecer às minhas palavras, comerão o melhor desta terra. Serão abençoados. As bênçãos te alcançarão. O fruto da vida, tudo será abençoado. Os animais, tudo será abençoado. O que muda a nossa história, irmãos, é ter a visão e a convicção de que Deus está conosco. Tem crise, tem problema. Ezequiel, pode viver esses ossos secos, pode ter vida? Posso fazer desse monte de ossos secos se tornar um exército? Você acredita? É isso que Deus espera. Qual é a nossa resposta? Você crê que Deus pode mudar isso? Você crê que Deus pode tocar no teu filho, no teu casamento, no esposo, na esposa, te dar vitória nisso que você está apresentando diante do Senhor? Quantos creem? E continue crendo. E põe a lenha nesse sonho. Põe a lenha, põe a gasolina nesse projeto. Não desfaleça. Pastor, não estou vendo não. É isso mesmo, você não está vendo nada. Está um caos. Mas continue acreditando. Continue acreditando. Não deixe o caos, a situação te roubar a tua paz, te entristecer. Ezequiel vai responder:
Tu sabes, ó Deus. Tu sabes. Tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza a nossa atitude em meio a, junto com ligada à nossa fé. E a nossa obediência à palavra de Deus, vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre. O caos, as trevas baterão em retirada. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos obedecer. Porque tem possibilidade do caos ter vida no meio do caos. Lembra de Isaac, caminho e finalizo. Lembra de Isaac, Gênesis 26. Lembra disso? Terra seca, fome na terra. Isaac, o Senhor diz para ele, olha, fica na terra. Ah, mas tem fome na terra. Mas o Senhor diz, fica na terra, que eu vou te abençoar, como eu fui com seu pai Abraão. Ah, mas tem um caos na terra. Há uma sequidão. Não chove, ninguém planta, e é fome na terra. Você pode ler o texto. Só que havia uma palavra. A palavra de Deus dizendo, Isaac, fica na terra, que eu vou te abençoar na terra. Isaac fica na terra. Sabe, tem coisas que Deus vai te pedir que vai totalmente na contramão. Geralmente vem, tudo que Deus nos pede tudo que Deus nos pede é fácil de fazer, difícil de acreditar. Vou repetir para você. Tudo que Deus pede é fácil, difícil da gente acreditar. Toca nas águas, que o mar vai se abrir. Fácil de fazer. Tocar. Mas difícil de acreditar que o mar vai se abrir. Deus diz para Isaac, fica na terra. Está todo mundo fugindo da terra, fica na terra, que eu vou te abençoar nessa terra. A Bíblia diz que Isaac ficou na terra, sobre uma palavra de Deus sobre a vida dele. Não importa o caos que venha a estar, se você tem a palavra de Deus, você vai ser protegido por ele. Não se preocupe. Isaac fica, e ali quando ninguém está plantando, Deus diz para ele o quê? Planta. Plantar em meio ao caos. Fazer o que ninguém está fazendo. Porque fazer o que todo mundo faz, ou fazer o que já estamos fazendo, os resultados sempre serão os mesmos. Mas Isaac, ele vai fazer o que ninguém está fazendo. O que eu disse? Plantando. É crise, Nivaldo, mas ele está pondo a semente no solo. E a Bíblia nos diz que no mesmo ano, Isaac colheu 100 por 1. Não foi no ano seguinte, no mesmo ano que ele lançou a semente, Deus multiplicou na vida de Isaac. Sabe o que é isso? Obediência à palavra de Deus. É visão em meio ao caos. Fazer o que ninguém está fazendo. Ele plantou e colheu e se tornou-se, depois você pode ler o texto, se tornou-se grande em toda a terra. Ao ponto dos reis ali dizerem para Isaac, saia de perto de nós, porque tu és grande demais. E aonde Isaac ia, ele desentulhava os poços que tinham sido do seu pai. E as pessoas vinham e entulhavam. Por quê? Porque tinha água. Sabe, o invejoso nunca vai ter o que você tem. Porque ele fica de olho no que você tem. Tenta atrapalhar o que você tem. Mas o que você tem que fazer é, pode ficar com isso. Porque aonde eu for vai ter mais. Não vou perder tempo. Isaac desentulhava os poços, tinha o quê? Água. Mas por que ninguém desentulhou os poços? Porque tem pessoas que não querem trabalhar. Eles querem os benefícios. Eles querem as coisas fáceis.
tinha água, mas eles não aproveitavam, porque eles entulhavam os poços que Isaac desentulhava. Só que Isaac dizia o quê? Eu vou mais para frente. Desentulhava os poços e dava água. Por quê? Porque ele está debaixo de uma palavra. Eles vinham e entulhavam os poços, Elisete. Isaac fazia o quê, Bruno? Caminhava mais um pouco e abria outro poço. Porque a palavra de Deus, quando ela está conosco, aonde você for, você será abençoado. Aonde colocar a planta do teu pé, abençoado serás. Terá paz no teu lar, terá provisão de Deus, porque a questão está na nossa obediência e fidelidade a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Queria convidar aqui o Jean, o Ministério de Louvor. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você possa, nesta noite, mediante essa palavra, liberar uma palavra profética sobre a tua própria vida. Sobre a tua própria vida, sobre a tua casa. Sobre algo que você tem colocado diante do Senhor. Se seja a salvação de um ente querido, seja um projeto, seja um sonho, seja algo grande, é grande, mas algo grande que está ao mesmo tempo assim, aos seus olhos, a sua situação atual, impossível. Eu gosto é disso. Sabe por quê? Por quê, pastor Arnaldo? Porque Deus, irmã Célia, é especialista, Alexandre, para poder usar coisas que não são, coisas que é um caos, coisas pequenas, Vivian, para fazer a diferença. Deus não usa aquele que já se acha, se exalta. Deus usa o humilde. Deus usa as coisas pequenas. Por quê? Porque Deus quer fazer com que as coisas fortes fiquem envergonhadas. As coisas altivas fiquem entendendo que tudo vem dele, não é? E Deus quer fazer isso. Eu quero que você olhe para a situação que talvez seja realmente assim, um vale de ossos secos. Realmente seja lá como Gênesis 1, 2. Sem forma, vazio, trevas. Mas Deus pode mudar aquele cenário. Deus pode mudar aquele cenário. Deus pode trazer, como o filho pródigo, a parábola, trazer de volta. Deus pode restaurar. Irmãos, não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Eu estou aqui nessa noite levando você a entender que você pode ser uma boca de Deus, um instrumento e profetizar, mas você mesmo precisa crer que isso vai acontecer. Você consegue entender? Jesus, ele sempre está falando sobre isso. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Creia no teu milagre. Comece com fé, visualizar, irmãos, o teu milagre. Eu falei isso quarta-feira, isso está presente dentro de mim. Comece a ver você indo no aeroporto. Eu falei isso sábado, quarta-feira. Comece a ver você indo no aeroporto, receber aquele parente, aquela pessoa, o filho. Comece a ver a mão de Deus. Comece a ver o seu casamento, os netos, os filhos. Põe isso para valer na tua vida. Em nome de Jesus. Não fique esperando. Não fique calado no meio do caos. Não fique calado diante do vale. Profetiza nesse vale em nome de Jesus. Seja um louco espiritual. Mas entendendo quem vai fazer é Deus. Deus pode fazer, irmãos. Vamos orar. Ore comigo nesse momento. Ore comigo. Faça uma oração nesse momento. Você aqui agora. Comece a alçar a tua voz. E comece a profetizar e dizer: Senhor, muda. Senhor, transforma. Muda o cenário. Deus, em nome de Jesus, transporta, tira, Senhor, ó Pai, ali, Senhor, ó Pai, o Mefibosete de Lodebar, e muda ele para um palácio. Senhor, ó Pai, tira o teu povo do deserto e coloca na terra prometida. Começa, Senhor,
Começa a ressuscitar sonhos aqui nessa noite. Ressuscita sonhos aqui nessa noite. Eu profetizo, Senhor, que sonhos vão ser realizados aqui nessa noite. Ou como Ezequiel profetizou, que haja nervos, que haja tendões, que haja carne, que haja pele, que haja vida nesse vale de ossos secos. Em nome de Jesus, comece a profetizar. É os seus documentos, então profetize. Profetize sobre a tua casa. A salvação da família. Profetize a salvação. Em nome de Jesus. Com teu poder. Vai, igreja, ore, ore, ore. Tua graça. Ore, ore. É o teu momento de profetizar, vai. É o teu momento de profetizar, vai. Profetiza. Fale agora a tua situação, a tua petição. É difícil, mas não é difícil para Deus. É difícil para você, não é para Deus. Ore agora, vai. Ore em nome de Jesus. Traz isso à existência nessa noite. Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Traz isso para presente na tua vida hoje. Traga isso hoje, presente aqui agora. Diga, Deus, eu já tinha esquecido, eu tinha abandonado esse projeto, mas hoje eu quero ele de volta. Oh.